Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão do episódio 19 de Platino End. Eu sou o Thunder e se você é ateu, você é a nova raça superior da face da Terra, segundo Platino End. Eu sou o Rafa e eu já dei 7,5 voltas na Terra em 1 segundo. É verdade, confia, eu testei. Testaram? Eu sou o Igor e Mirai provando ser melhor que o Deus da Bíblia. Aqui é o Maurício e eu tô aqui porque eu sou trouxa e tem um dragão na minha garagem. Confia, ele só é intangível e impossível de ser detectado, mas existe um dragão na minha garagem. Ah, muito Confio. bom, é muito bom. Olha, os argumentos que foram utilizados nesse episódio fez assim... Qualquer pessoa que saiba ler, ou saiba entender japonês, que entenda o que é um texto, queira bater a sua cabeça na parede. Mas, assim, tudo bem, a gente já faz isso por 18 episódios, mas esse episódio foi um pouco especial, porque ele trouxe pra mesa falar sobre quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Deus criou o homem ou o homem criou Deus? Vamos criar uma puta de uma discussão teórica tirada da bunda, porque ele deu a volta na Terra, pra tentar andar com esse argumento, com essa situação, que ela é tão esdrúxula e tão ridícula que esse episódio, pelo menos, eu consegui dar muita risada. E eu fico muito feliz com isso, porque... Pelo menos é incrível ver uma atrocidade dessa sendo feita com o calibre de Platino End. O jeito que ele conseguiu falar sobre o existencialismo é maravilhoso! Não apenas existencialismo, Thunder. É tudo! A forma como ele fala sobre todo tipo de crença e religião em cima de uma perspectiva científica. Sincero, por favor. Não é científica. Não é Perdão, científico. Não é científica. Ele diz que é, mas não é. É cienceira, perdão. Ciência. Isso, use o termo certo. Exato. Só que tem um detalhe a mais nisso aqui que eu acho é a cereja do bolo. Que vamos combinar uma coisa. Quando ele tenta trazer essa perspectiva, é como se o cara estivesse dando o próprio discurso dele do porquê ele merece ser Deus. Só que o discurso dele é: ninguém vai ser Deus, porque Deus não existe. Até porque a maior parte do mundo é ateu. Olha, se esse episódio não tivesse sendo gravado alguns segundos antes de eu ver essa desgraça da minha vida, e às vezes eu tomo umas decisões idiotas na vida, eu pegaria o dado de ateus dentro das universidades brasileiras, dentro dos professores das universidades brasileiras, e não chega a 30%. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. A maioria dos pesquisadores é religiosa, a maioria dos pesquisadores tem fé, a minoria que é ateu. E é aquela coisa, ciência e religião não se misturam no sentido de que você não consegue provar religião com a ciência. A religião é pautada em fé, em crença. A ciência é pautada em evidência e teste, são coisas que não se provam. Mas isso não significa que você não possa conciliar sua fé com o conhecimento científico. A maioria dos pesquisadores fazem isso. E outra coisa, achar que só 0,1% das pessoas no mundo tem fé, olha, eu acho que nem no Japão é assim. O Japão é um país que tem uma questão um pouquinho mais desligada da questão religiosa, mas se eu não me engano, nem lá é essa proporção de ateus. É bem pouco, assim. E é aquela coisa, eu entendo o debate que Platino End está tentando trazer aqui, que é um debate que ele remete a... Me corrijam se eu tiver... Opa, batendo no microfone, desculpa. Me corrijam se eu estiver errado. Remete à Revolução Francesa, quando eles tentam fazer aquela parte... É basicamente iluminismo. Hã? É basicamente iluminismo. Isso, eles estão referenciando essa discussão iluminista, que no final tem até aquela célebre frase: se Deus não existe, ele deveria ser criado. E é aquela coisa, cada um tem sua fé, cada um tem sua crença, nenhuma delas é necessariamente errado, desde que não implique em destruição e prejuízo para os outros credos. Agora, achar que a boa parte da humanidade não tem fé
É justamente o contrário. Grande parte da humanidade tem fé e vai me faltar os dados de pesquisa científica, mas eu chutaria que grande parte dela teria sérios problemas de não tendo a fé, porque a fé é um elemento moral e regulador para muitas pessoas. É a base, a pauta, é a base. A religião, para quase todas as sociedades, é a base moral delas. Muito do que a gente tem de comportamentos éticos e morais, eventualmente, tem base religiosa. Então, tipo, o cara sai falando umas asneiras dessa. Primeiro, eu sei porque ele tá fazendo isso. É a merda desse estereótipo de cientista, que é o cara frio, calculista, ateu, que só acredita em evidências e tem 1001 teorias mirabolantes, que não é o cientista, como bem o Rafa corrigiu, é um cienceiro, né? Uhum. É o feiticeiro louco, medo scientista. Aí você ofendeu o Cabi, mas tudo bem. Caralho, Tomou de graça? merda é essa? Porque nem pra ele pegar... Eu sei, eu tô exigindo muito de Platino End, mas nem... ele quer trazer esse debate, olha só como ele tem teorias, ele tá fazendo testes. Beleza, ele é físico, ele testou a velocidade da luz na prática, já que ele tem esse poder. Show! E ele só tá soltando uma trocentas mil teorias que violam a primeira parte do pensamento científico, que é ser falseável e testável. E esse é um ponto que Platino End ele telegrafou no episódio passado e fez nesse. O que esse personagem vai fazer? Discurso de autoridade. Porque tudo que ele fez nesse episódio foi literalmente fazer um puta de um palco pra falar todas as asneiras que ele tinha, não ser questionado, não ter um outro contraponto ao que ele tá dizendo. Tudo que ele disse até então é regra, lei e até enviesado, como alguns anjos olhavam pro outro falando, caralho, né? Ele tá falando umas coisas bem loucas, né? É mais ou menos isso mesmo. Então, tipo, ele não tá ali pra criar um questionamento, ele tá ali pra mudar as regras do jogo, porque agora as regras do jogo é a dele, e isso dá a ele esse poder de estar correto, e o poder de ser o juiz, né, vamos dizer assim, que vai fazer a balança entre os candidatos e a humanidade, porque os contatinhos dele é o primeiro-ministro, é a galera do governo que tava segurando, por mais que tenha aí alguns atiradores de elite que tem a bala na velocidade da luz. Ainda assim, tudo que ele tá fazendo nesse episódio não é uma... Ele não tá questionando, ele não tá tirando a conversa correta sobre uma teoria. Não, ele tá literalmente cagando regra. Cagando regra, Thunder? Ele não tá cagando regra. Ele tá cagando regra e reinventando todo um contexto. Pô, quando ele fala que 0,1% das pessoas são religiosas... É um negócio assim, abismal. Uhum. Porque dentro da perspectiva que está sendo colocada aqui, é mais estúpido ainda. Porque ele tá fazendo toda uma construção antropomórfica, colocando o homem no centro, aí ele vai debater todo esse ponto, debater não, ele vai apresentar todo esse conceito para justificar o porquê que a ação dos homens, as preces dos homens criaram Deus. Mas como se a gente tem 0,1% de religioso, né? E não vai causar nenhum efeito a tese de não existir Deus? Conversa! Ou todo mundo é ateu e ninguém reza, ou todo mundo reza pra criar Deus, porra! Então, mas você não entendeu a genialidade desse roteiro, querido Igor. Você não entendeu que a tecnologia atual afastou as pessoas de Deus e por isso hoje só 0,1% das pessoas creem em Deus. Por isso Deus enfraqueceu e por isso ele está criando essa regra de candidatos a Deus. Meu Deus! Onyx Equinox tá dando cabeçada na parede agora. Não, e o pior é que ele utiliza isso pra justificar. Não, por isso que a gente abriu aqui um processo seletivo pra gente pegar um deus aqui pra substituir. Porque eu aqui não tô conseguindo angariar fãs, né? O OnlyFans do deus de Platino End não tá sendo bem quisto. Então a gente precisa trazer alguém desse processo seletivo pra conseguir melhorar esse status, né? Então eu vou lá, seleciono alguém pra vir aqui me substituir, né? Pô, que processo democrático que a gente vai viver agora numa sociedade amplamente ateísta, né? Eu acho incrível que ele formula a argumentação entre quem crê e quem é ateu.
Quem é agnóstico se fode no meio desse processo. É irrelevante. Você é irrelevante nisso daqui, irmão. Porque ou é yin ou é yang. Se você tá no meio do caminho, você vai tomar de revesgueio também. E aí ele coloca isso. Acho mais estúpido que ele fala. Eu sou um cientista, eu preciso provar isso. Diálogo, monólogo expositivo dele falando nada, com uma porrada de teoria e falando: essa é a verdade. Essa teoria, que não é nem teoria, não. porque nem como teoria entra, porque teoria é um grau alto ainda. Não, teoria essa não, fanfic, Não essa é teoria, fanfic. ele tem evidências. Ele não, tem evidências à Ele música. tem disso. A música ele tem. Evidência de cu é rola. Aqui, Ele não. tem evidência e eu posso provar. Ele tem uma foto que ele tirou não sei do quê. Não, aquilo não é uma foto, você não entendeu. Aquilo é um aplicativo que ele desenvolveu pra apresentar como que é o conceito da fanfic que ele criou na cabeça dele, que ele chama de teoria. Caralho, ele mexeu no Photoshop do celular, então. Não, ele criou um aplicativo. No After Effects. É um aplicativo. sim. Porque aí todo mundo consegue baixar e ver aqui, ó. Foi assim que Deus foi criado. Entendeu? É tipo aqueles Não, aplicativos de deve ter raio-x de sido mão. melhor ainda. É. Deve ter pego. Ele é pesquisador de física e literatura. Então ele manja de um software de computação. Então ele, obviamente, aquele momentozinho que ele tava lá no computador mexendo as pernas, ele tava terminando o Photoshop dele, o Premiere, esse GIF, ele botou no celular e levou. Ó, aqui, ó, acredita, ó. Montei esse GIF aqui e coloquei de proteção de tela do celular. Acredita em mim. E isso é a visão 100% certeira de como é criado Deus. Exato. Exatamente. É evidência, viu? Não, é e o não só personagem Deus. falando, é Porque ele roteiro passa todo o falando. processo do universo. Ele passa todo o processo do universo até chegar a Deus. Exatamente, por isso que ele tá completamente lógico passo a passo. Você não tem como refutá-lo, Igor. Mas agora, falando sério, tem uma coisa que em todo esse diálogo que me incomoda demais. Uma, né? Caralho. Mas vamos lá. Tem um Fantástico. específico. Um específico. É. Que é o fato que a conversa dele não conecta em nada com nada, incluindo a reação do pessoal. Porque, tipo, vamos lá. O moleque que teimou, que agora quer fazer todo mundo se matar. Aí, ou melhor, ter o direito de se matar sem dor. Aí chega todo o processo de aparecer o Zaraki. Zaraki dá esse puta discurso xoxo que não faz sentido nenhum. E ele fala, não, eu confio nele. Por quê? Porque ele é cientista. Estamos falando de processos de criação de candidato a Deus. Nosso querido CAD, não confundido com o AutoCAD, é CAD, candidato a Deus. E o filho da puta que teimou que todo mundo devia morrer, falou, opa, agora eu não quero mais que todo mundo morra, porque eu vou ficar com este cara. E a Instagrammer fala, não, eu não posso ficar com esse cara, porque se eu ficar com esse cara, eu não posso ter flecha. De onde que ela tirou essa merda dessa ideia? Que se ele virar Deus, ele vai querer que Deus não exista. Se Deus não existe, logo ela não vai poder ter as flechinhas dela. É pensamento lógico. Mas logicamente, isso está argumento de fácil absorção nesta obra masterpeça. Mas aí que tá. Aí eu vou usar o argumento do Igor, que é Platino ensino coerente e ensino incoerente. Porque o que ele faz nesse momento? O argumento dele, querendo ou não, tá indiretamente dizendo que ninguém ali vai se tornar Deus. Porque no final, a gente só vai estar criando um ídolo falso, um falso Deus, né? Ou melhor, o Deus seria sempre falso, pra todo mundo ter fé. E por isso ele não quer que esse Deus... E por que eu fiz toda essa conexão? Porque quem faz ele despertar essa curiosidade e fazer ele ser ativo diretamente é justamente a pessoa que falou, eu não vou fazer absolutamente nada. Que é o que ele faz o anime inteiro, que é a porra do Mirai. Ou seja, ele tá falando, independente de quem seja Deus, nada vai mudar e nada deve mudar. E eu só quero saber, se tem todo esse problema de discussão, essa guerra civil, o que a Instagrammer tá tão desesperada de não, se ele não quer que essa porra continue e ninguém vai virar Deus, eu vou perder minha flecha! O Mirai, obviamente, fez todo sentido. Eu não vou fazer nada. Parabéns, Mirai, você tá sempre desde sempre. Ela, eu não sei nem de onde ela tirou essa merda dessa ideia. Sei lá, deve ter sido do mesmo aplicativo que o cara fez o GIF, porque puta que pariu. Tem um outro ponto também, né? As regras são tão obtusas que a gente não consegue nem pensar exatamente qual é a reação de uma tomada de escolha. Porque, vamos lá, o que acontece depois dos 999 dias? Sim.
Sim, Confia. exatamente. Sim. O que acontece se ninguém lutar? Confia. Não, mas as regras, não sei, a regra falava alguma coisa de lutar? Não falava. Esse é o ponto, por Esse é o isso. Não Você fala. não sabe como que resolve. Você não sabe, porque, tipo, Você pode fazer o palanque democrático. Fala, não, esse aqui vai ser o candidato. Eu posso não lutar e ninguém ser escolhido. Aí a gente faz o nosso clube de My Hero Academia, passam as missões pra gente e a gente vai lá resolver os problemas. Aí ou você pode selecionar um candidato por meio da luta, aí o último que sobrar ganha o Battle Royale, vira Deus e aí mantém a distância, mas aí tem um Deus, pelo menos. São 6 Você tem candidatos, todas você pode essas rodar um dado possibilidades. de 1 a 6 e escolher o Deus a partir daí. Não tem regra. A regra é que não tem regra. E quando outra- tem regra, a regra é incoerente. Mesmo Tanto quando que bate o nem- martelo, falando, eu vou ser um deus, eu sou Deus agora, todo mundo escolheu, tá? E aí, acabou? É isso? Todo mundo entrou em consentimento e fechou a mãozinha, e ninguém... Não existe uma outra regra? A gente não sabe, porque não é nem questão de essa informação não ter sido passada, mas o questionamento sobre essa questão nunca foi feito, ou quando foi feito, não foi feito pra resolver esse problema. Mas esse é o ponto, Thunder. Hum. Desculpa te interromper, que, tipo, desde o início a gente tá vendo que esse Battle Royale não serve pra porra nenhuma. Porque Sim. são 13 candidatos. A gente vai dar pra vocês flechas, asas, caralho, a 4. Vocês vão fazer o que com isso? Não sei. Alguma coisa pra se tornar Deus. Não é nem pra ser tipo um negócio Higashi no Eden, que é tipo, você tá ganhando uma penca de dinheiro. Você vai usar essa penca de dinheiro pra quê? Vamos ver como você vai melhorar a sociedade, a sua visão, pra que você seja o escolhido. Aqui nem isso toma essas flechas, asa, você tem um tempo limite, e você quer se matar? Você quer matar outro? Você quer, sei lá, explodir a vendinha do seu Zé e tornar ela a coisa mais de sucesso da história da humanidade? Eu não sei o que você vai fazer, não tem nenhum direcionamento, é só estupidez. Tanto que quem começou com essa merda de Battle Royale foi o nosso recitado aqui nesse episódio, Ilha de Ferro Man. Pois é. Quem? O Ilha de Ferro Man, o Olafinho Man, é o Power Ranger que acabou morrendo no meio da série, que ele era teoricamente o melhor vilão de todos os tempos aqui. E morreu. Eu prefiro certo. não saber quem é. Melhor. Vai Melhor. Você não vai querer saber. Porque até então você tá conhecendo o cienceiro Aizen aqui, que Não fala Aizen não. É, Não fala Zarak, Aizen não. desculpa. Zarak. É o Zarak, errei. Eu não conheço o Blade. E você já tá conhecendo uma parcela da genialidade que é Platinum End, porque, de novo, esse não é um personagem. Daí é um recurso de roteiro, merda, pra jogar as regras de forma expositiva, essas novas regras que ele tirou do cu, falar que ele tá certo, ter a demagogia dele ser o cara que ele é autoridade ali, porque ele é o maior cienceiro de todos os tempos, e ele é o Hokage dos cienceiros. E é isso, agora a gente vai criar todo um debate, uma discussão sobre a existência de Deus e o que é fé e o que é religião, e como a humanidade está ascendendo acima de Deus por causa da hipertecnologia que a gente cria, e nada disso está realmente importando para resolver a questão, o cerne do problema, o plot principal de Platinum End, que é: vocês têm 13 candidatos, você tem 13 anjos, vocês têm esses equipamentos e vocês têm que decidir quem é o Deus. Mas isso daí ele não está sendo resolvido usando o início da conversa. Eles estão dando uma série de voltas e falando sobre, aleatoriamente, todas as questões mais complexas, porque Platinum End precisa ser inteligente, segundo ele, e não resolve. Não resolve, não anda, não cria, de fato, um senso de progressão. E quanto mais ele anda pro caminho que ele tá escolhendo, pior fica. E mais distancia do quesito inicial da obra. Mas agora ele tá colocando na mesa, de novo, a conversa sobre a guerra dos candidatos ou seja lá o que for. Mas isso daí tá sendo, digamos assim, estão tomando decisões de forma arbitrária, que não tem nem a ver com o próprio discurso. Esse episódio, inclusive, no final foi isso. Depois de toda essa conversa sobre essa conversa Illuminati que ele faz, no final, a ação tomada é uma bala na velocidade da luz que mata o primeiro moleque. Posso
posso só comentar de novo, voltar nessa filosofia a lá Carvalhos? Sim. A lá Carvalhinho? Sim. E eu acho que o nosso filósofo brasileiro deve estar se remoendo no túmulo, né? Porque acho que era só ele, o nosso expoente, capaz de fazer uma filosofia desse nível. Vamos lá. Esse debate sobre racionalidade, religião, é um debate bastante amplo, bastante sério, bastante problemático, que a humanidade vem se arrastando já faz boas décadas aí, desde do Iluminismo, desde a Revolução Francesa. É um debate bastante sério e que tem nuances bastante interessantes e por aí vai, né? Para quem quiser se aprofundar, você consegue tirar reflexões bastante interessantes desse debate. Obviamente, o Partido Duende não faz isso. E aí que tá um outro problema dessa desgraça, porque não adianta você pegar um tema super espinhoso e trabalhar de uma forma merda. Que já é um problema porque você tá desrespeitando a fé, desrespeitando as crenças, desrespeitando uma série de problemas. O problema é você, além de tudo isso, você pegar um tema que é super complexo, que eu desconfio que seja um dos temas de Partido Duende que é super complexo, porque ele também resolveu falar de suicídio, né? Se ele já fala de religião e ciência com essa bunda suja aí, eu imagino como ele fala de suicídio, né? Tá fedendo daqui já, e olha que a sujeira tá lá no Japão. Foi maravilhoso. Você não viu como ele fala de assassinato. Vamos voltar a falar de suicídio? Não, deixa eu terminar minha frase primeiro, por favor. Não quero falar de comer, irmão. Vamos concatenar a linha de raciocínio. Pior de tudo pra mim foi essa merda de conclusão. Porque não basta falar de um tema complicado, espinhoso, que pode ter nuances bastante interessantes e bastante legais de se trabalhar se for bem feito, trabalhar com a bunda. É a conclusão dele. E o povo que realmente for religioso e tem uma fé muito forte, foda-se, deixa eles se suicidarem. Desse pedaço aqui da humanidade não presta. Oi? É isso. Mas não é assim que funciona a construção da psique do antagonista? Não é assim que funciona a visão de um sincero, afinal, segundo ele, e eu acredito que ele testou, obviamente, não tem religioso no mundo, quem se importa? Pois é 0,1% de 7 bilhões de pessoas. Da onde ele tirou esse dado, olha... Não, quem tirou isso foi o Mirai, veja bem. Também é outra questão, né? Não, o Mirai, coitado do Mirai. Porque literalmente tem o berço de conhecimento na frente dele, falando que 1 mais 1 é 3 e ele precisa aceitar, porque o cara falou que 1 mais 1 é 3, pô. O Mirai aí, o coitado só tá apanhando de graça. Não, ele só questiona perguntando se não é 4 mesmo, mas... Inclusive, é nesse momento que eu penso, porra, o Mirai nunca tava sendo contraponto de porra nenhuma. Quando ele fala tanta merda que fala, continua quieto, é melhor. Não, ele errou em todas A decisão dele foi ótima nesse episódio. O que você vai fazer? Eu não vou fazer nada. Parabéns. É a melhor ação que você pode fazer. Nada. Não, só comentando aí dessa pérola da legenda que ele errou em todos os aspectos possíveis, né? Porque já da interpretação de 1% da humanidade a 7 bilhões é redondamente errado, e existem bem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, a gente tá quase batendo 9 bilhões. Então, independente da sua perspectiva, ele tá falando merda. Sim, de fato. Não, o Maurício, você tem que considerar a época que está sendo abordada em Platinum End, dentro daquele mundo, dentro daquela física específica, que a gente já sabe que tem uma física específica nesse mundo, a gente já sabe que tem uma população também que pode ser diferente, já que a física é quase que de outro mundo, a gente pode ter essas diferenças. Então também é importante entender esse contexto pra gente não pegar pra colocar como se fosse o nosso mundo. Porque pelo que a gente já viu em Platinum End, obviamente não é o nosso mundo. De fato. De fato. Com certeza, outro mundo. Não, contra fatos no argumento. Não, de fato, agora o Igor trouxe uma teoria, um argumento lógico, porque eu posso pegar, porque de fato dá pra falsear isso que ele falou e ver que Platinum End de fato não é a nossa realidade, muito longe disso, porque os dados aí de fato são bem distantes, né? Mas nesse mundo que eles vivem, vírus é vivo. Olha que diferença. Vírus é vivo. Não me lembra daquela merda, por favor. Não me lembra daquela merda que o vírus é do tamanho de uma bola de futebol também, né? Não.
Não, Você toma um remédio, já entra como qualificação, já é qualificado como suicídio. Não, e outra, tem tecnologia Starks nesse mundo, né? Então tá tudo certo. É. Verdade. Inclusive, esse sniper é tecnologia Stark, cara, porque a bala é mais rápida que a velocidade da luz. Os Não, corpos aí dos você seres entendeu a humanos. genialidade. Os corpos dos seres humanos aguentam a velocidade da luz. Sim. Tá. Então é um mundo É completamente que ele diferente. pode ter a velocidade da luz, mas ele não enxerga na velocidade da luz. Ele não Necessariamente reage na velocidade da luz. É, entendi, faz sentido. E outra coisa, quem disse que ele realmente morreu? Olha, uma ponto .50 no meio do... não dá pra saber. Eu sei que... Foda-se, eu não vou questionar isso. Eu não quero entrar nesse ponto. Eu só quero ficar puto porque o Mirai, ele consegue ser tão reativo que ele nem... Não, ele transcende a ideia de ser reativo. Quando o Sensei chega e fala... Você já testou ficar na velocidade da luz? Sim, ele tinha feito isso por aproximadamente 24 horas. Mas aí o contexto é diferente. Porque uma coisa é você entendi. ficar dentro. Uma coisa é você ficar dentro de uma bolha, literalmente, na velocidade da luz, e outra coisa é você dar a volta ao mundo na velocidade da luz. São como coisas completamente distintas. Entendi. Não tem nem como ser equiparado isso. Ah, com certeza. É de fato. Um segundo na velocidade da luz, ele é E você não aprendeu, do que e você não 24 aprendeu horas na velocidade da com. luz. Você não aprendeu com o Superman que se você ficar dando voltas na Terra, você consegue fazer o planeta voltar à sua rotação? E assim voltar no tempo? Tem isso aí, velho. Então. Igor, eu tô com um pouquinho de medo que você falou agora. Presta atenção no que você falou. Você viu, né? Você deu essa letra. Sim, Você abriu essa possibilidade. eu acho que vai. Vamos chegar. Já pensou se os 7 Cavaleiros do Apocalipse se juntam pra dar a volta na Terra junto e fazer ela voltar ao contrário pra voltarem no tempo? Olha que Por fantástico. que eu sinto que talvez isso vá realmente Então, acontecer? agora eu fiquei com medo. É possível. Uma Agora eu fiquei com possibilidade. medo. Eu realmente fiquei com medo. Uma possibilidade. Uma Eles só esqueceram que na física, a viagem, quando você tá na velocidade da luz, você não viaja pro passado, você viaja pro futuro. Na verdade, o tempo passa mais devagar para você. Quanto mais próximo da velocidade da luz, mais devagar o tempo passa para você e o resto do mundo tá o tempo normal. Então, então você, na verdade, você, entre aspas, viaja pro futuro, mas na verdade só o tempo tá passando mais devagar para você em relação a quem tá, entre aspas, parado na Terra. Mas o argumento dele vai ser do Superman. Porque Exatamente. qual é o conceito lógico aqui? É estudar ciência física pra entender esse fenômeno? Não. É falar que, Superman fez isso, a gente vai fazer também. É isso. O Flash fez isso? A gente vai O fazer. Flash fez isso, então O foda-se. Flash é, inclusive, outro caso. Então, Aí aí quando o Platino End for fazer isso, vão descer o pau do Platino End. Anime com roteiro ruim. Aí o Superman já fez, o Flash já fez. Então, o tem Tokyo Platinum Revenger já nesse fez, momento? então tá tudo certo. Tá todo mundo errado, todo mundo no mesmo barco. Viu? Eu não vou comentar sobre isso, apesar de estar nesse ponto estaria todo mundo no mesmo barco, mas o barco de Partenoente tem outros barcos atracados aí nesse porto dos Não, invernos. o barco barco de Platino dele. End é um iceberg a cada 5 minutos. Nossa, não, o vocês barco estão falando como se o barco de Platinum End não estivesse todo furado, não tem mais chão, não tem Não, casco. ele já tá pegando carona em Kaifuku, né? Porque a Mas ele forma já que se Mas ele se mantém de pé, isso é importante. Não, puta! Eu Kaifuku não lembro também. Kaifuku não, porque Kaifuku também voltou no tempo. Eu sei, por isso que eu tô falando. Exatamente. Eu tô falando, cara, Platino End, ele tá conseguindo transcender acima de Kaifuku. Porque quando ele precisa conversar sobre assuntos sérios, é naquele nível que ele conversa. É fantástico. E tá utilizando alguns subterfúgios pra fazer isso também. Viagem no tempo, droga, e vai indo. Isso só melhora. Comer a irmã, né? Segura. Matar a irmã. Matar a irmã e comer... Matar a irmã tá viva, mas de repente delay. Não tinha flash na hora. Mas na moral, peraí, vamos segurar isso aí, porque a gente falou tanto do melhor parte do episódio que tem outras coisas no início. Que Tem. aí eu gosto desse início que todo mundo se separa. E aí tem o negócio dos drones. Obviamente tinha todos os drones preparados pra fazer entrevista de emprego com eles. Uhum. E aí eles já sabem. Primeiro, Mirai, fala com a mão. Porque obviamente alguém vai estar vendo a flecha. Quem? Eu não sei, mas alguém vai estar.
E aí todo mundo discurso, vamos lá, porque cada um quer ser candidato a Deus. O moleque, eu quero que todo mundo seja acusado de suicídio. Quem concorda com o moleque do suicídio? O gordo de Mushoku, a véia quase morrendo. E acabou. Não, acabou, mas aí você já sabe os estereótipos de quem quer ser acusado de suicídio. Posso só dar uns 5 centavos dessa merda, dessa Toda situação? certeza. Porque... Por favor. Vamos lá, Japão tem um índice de suicídio bem alto. Eu sei que Patinuente quer falar disso por algum motivo, apesar de ele não ter a mínima capacidade para tal. Mas eu entendo porque ele escolheu esses dois públicos. O gordinho, o otaku, provavelmente pelo porra do estereótipo, né, do cara que sofre bullying e por isso a sociedade rejeita ele, daí ele pegou todos os estereótipos que a sociedade japonesa é preconceituosa, então o cara E ele quer ir pro gordo... Sekai. Uhum. É, É o e a Rubius questão dos idosos também é outro problema no Japão, que tem muito idoso que se suicida. De fato, estatisticamente tem isso, é uma população que é bastante fragilizada, tem uma série de problemas, nos últimos anos tem sido bastante desatendida, e que, de fato, ela está bastante suscetível a ter esse tipo de pensamento. Então, eu entendo o recorte populacional que ele fez. Mas, porra, podia ter um pouquinho mais de sutileza nessa merda. Podia fazer isso de um jeito mais inteligente. Ele Ah, podia você pelo não menos viu. falar que não fosse a tia do WhatsApp, né? O pior, sabe o que é o pior de tudo, Maurício? Ele já fez isso, ele já errou. Não é esse episódio pra falar sobre suicídio, é outro. Ele E foi... Eu não quero saber. Continua nesse. É melhor você não saber. Continuando nesse. É melhor não saber. A gente tem o próximo grupo da Instagram que foi só, ninguém vai trabalhar, todo mundo vai viver de IA. Melhor personagem, melhor discurso. Por que não votaram nela já, eu não sei. Aí chega a cereja do bolo. Enzo Aranha. Enzo Aranha chega e fala, mano, eu não queria me suicidar, mas eu ganhei poderzinho, eu quis mexer no smartphone do meu amigo. Porra, me diverti pra caralho. Agora eu quero que o meu mundo não tenha smartphone. E o cara com o smartphone na mão fala, concordo. Concordo, porra, é fácil ser Não. cancelado aqui. Não, mas tem um outro ponto muito importante. A flecha branca. A A flecha. flecha A branca. flecha branca é de Pô. fuder, irmão. Uma várzea completa. Um Mas caos, aí uma eu distopia, o fim do mundo. Eu fechadão com ele. discordo. Eu discordo com você, não seria uma distopia. Seria o mundo mais organizado de todos. Porque todos têm uma arma potencial de praticamente genocídio em massa. Mas Todo mundo ia se matar. Ninguém ia se matar, porque se todo mundo tem, vai ficar como de todo mundo, então não vai querer usar. Não vai sobrar Não, ninguém. justamente o contrário. Não vai sobrar ninguém. Exatamente. Porque quem usar e gostar, ferrou. Porque só precisa de um pra ser o gatilho. Exatamente. Não, mas aí você não tá entendendo a genialidade da mente do Enzo Aranha. Porque o pensamento dele não é esse. O pensamento dele é, eu quero manter a flecha pra todo mundo se divertir. E ninguém vai querer se matar porque aí todo mundo vai se divertir. Ah, entendi. Inclusive, eu gosto do detalhe que a Instagram queria concordar com ele, porque ele manter flecha. Mas ele especifica, eu só quero flecha branca. Flecha vermelha? Que se foda. Aí não dá, né? Não, aí não pode. Já aí- sabemos que a Instagram é por isso que ela ficou preocupada com o sincero, porque ela tem um problema seríssimo de interpretação de texto. Todos têm. Todos têm. Ah, Tá, não. o dela- Mas o aí eu dela vou é defender evidente. eles. Mas eu vou defender todo mundo. Porque esse texto, até a gente fica com dificuldade de interpretar. Verdade. Então, A gente que tem tempo aqui de processar, a gente fica com dificuldade de interpretar. Imagina a personagem que o detalhe principal dela é ser gostosa e ter Instagram. Pô, não dá. É óbvio que ela vai ter Tanto que dificuldade. eu e o Igor estamos trazendo o mesmo ponto completamente diferente. Eu indo pelo personagem, o Igor por todo o contexto da flecha. Tipo, é totalmente conflitante, mas é porque Platinum End tem um roteiro hiper complexo. ele pode. Não, Ele permite. mal escrito. O que torna complexo. Mal escrito, elogio, Maurício. Ele mal O que escrito torna elogio. complexo. O que torna Não, complexo. complexo elogio. Só que não é complexo. Não, é complexo porque é tão ruim que você não consegue entender. Então se torna complexo. Entendeu? Você não sabe nem por onde começar. Tipo, Exato. você conseguiu nesse ponto, mas é porque pegou justamente na parte que te doeu. Mas vamos sair desde o início de todo esse episódio, todo esse processo. Cara, é tanta coisa que eu não sei nem se a gente tá falando de tudo. Não tem como, cara. Não tem como. Porque assim, você pega a parte deles. De cada ponto que eles propõem, é uma discussão à parte.
Porque tudo que eles estão propondo aqui, algumas delas a gente já até conversou previamente, como o do garotinho do suicídio, mas outras aqui poderiam ser, tipo, nossa, muito mais abrangente a conversa, só que vale pra Platinum End? Não! Ele vai retomar essas conversas? Não! Ele vai fazer alguma coisa com essas conversas? Definitivamente não. Inclusive, essa própria conversa que ele tá tendo nesse episódio, provavelmente e ativamente ele vai esquecer pros próximos episódios, onde o conflito, a conversa e o debate vai ser outra coisa. Debate não. A regra imposta do jogo vai ser outra coisa. Porque ele adora fazer isso, ele já faz isso há tanto tempo e não vai ser diferente agora. Porque agora que o Enzo Aranha toma um pipoco, provavelmente agora vai ser um conflito deles agora com a sociedade. Porque agora a sociedade vai entrar no debate, vai entrar na situação. Então eles vão começar a ser caçados. Pergunta, desculpa te cortar, que é uma pergunta que eu realmente fiquei curioso. Quem eram os caras que estavam atirando neles? Eram os caras da Coreia do Norte? Posso chutar? Não sei. Os caras do governo, pô. Design. Hã? Os caras do governo, o próprio cara falou. É o governo? É, Mas o governo não foi impedir de, não mata ninguém, vamos conversar isso aí? Então, mas aí ele viu que o cienceiro também era o candidato a Deus, ele tacou a merda. Falou, não, mira aí nos caras. Ah, faz sentido. Na exatamente. verdade, eu chutaria diferente. Porque... character design. Uma coisa que por algum motivo eu reparei nisso. Um dos sniper é loirinho e o outro tem pele mais escura. Se eu fosse chutar intriga internacional com os governos do mundo inteiro disputando o poder de ter o seu candidato a Deus. Não é Só tem nem- candidato a Deus no Unidos foi Japão. maculada nisso. só tem um pequeno problema. Todos eles daqui são japoneses. Uhum. Então, são. Todos São. os candidatos a deuses são japoneses. E eles Sim. estão aqui justamente porque o Japão é um lugar que tem mais... mais propício a pessoas cometerem suicídios e eles ganharam os poderes e serem candidatos a deuses por conta disso. Todo mundo, Sim. menos o Enzo Aranha, tentou se matar, de alguma forma. Sim, mas ainda não tira o fato de que potências mundiais podem estar brigando pra ter esse poder. Eles já Todo sabem. mundo é do porque- Japão, mas bora caçar os caras, tirar do Japão e ter minha bomba nuclear divina. Mas ele aí, já tá olha fazendo. como novamente a narrativa de Platinum End é hiper Big Brain à frente do seu tempo, porque ele realmente fez uma cena inteira sobre isso. Que era com o cara da Coreia do Norte falando, vamos ter que fazer isso aí, né? Vamos. Aí chega lá, como o Maurício bem falou, provavelmente eles são americanos. Eu entendo. Muito bom. Ou seja, o Kim Jong-un lá, praticamente assinando o tratado de vamos meter pipoco em todo mundo. Foda-se, o que importa é o americano. Não, mas esse daí é o vice do Trump, né? Não, Kim mas Jong-un não é vai, o vice do também. Trump desse mundo, Faz sentido. entendeu? Olha como ele prepara bem, tipo, vamos preparar um governo inteiro pra no final seu. Nesse mundo, inclusive, o vice do Bonobo lá é o Lula. E depois, ano que vem, eles trocam. Aí ele fica nesse troca-troca. Eu já falei essa teoria pra vocês, mas enfim. E é isso, cara. É fantástico. É fantástico como o Platinum End... Ele vai colocar mais um problema na frente. Ele vai criar mais um conflito estúpido que vai ser resolvido de uma forma mais estúpida ainda. E eu não sei mais pra onde isso vai. Tá escalonando. Eu tô falando, cara. Eu acho que ainda no final vai ter galáxia sendo jogada um no outro. Porque o céu é o limite. Inclusive, temos mais alguma coisa pra falar ou a gente já pode começar a parte de teoria aqui? Eu gosto dessa parte. Eu gosto de fracassar miseravelmente tentando prever o que Mas vai eu ser no próximo acertei, episódio. eu acertei. Não, O Igor acertou. Eu já acertei, o Igor já acertou, mano. Eu acertei também. Eu acertei alguma Eu só outra tenho coisa. uma pergunta retórica antes de começar as fanfics, que deve ser a parte mais legal do chá. Sim. Existe algum ponto de falsibilidade na hipótese do Sim ser o Man? Não. Toda e completa. Por quê? Porque ninguém pode estar certo. De maneira Não, que... ponto de falsibilidade, Igor, calma. Ponto O de nível de falsibilidade é 100% em tudo que você vê em Platinum End. Porque nada do que é falado é realmente a regra. Mesmo quando chega o personagem que fala, que é enviado por Deus, que sabe a regra, aquela regra pode ser quebrada. Então o ponto de falsibilidade é 100%. Tudo pode ser falso. Não, então, essa é a questão. Todo episódio, ele recria a regra. Ele quebra a regra, ele fala que é mentira a anterior e coloca uma nova regra na frente que não tem nada a ver.
E você nunca perguntou sobre. Tipo, literalmente ele fez isso nesse episódio. Ele deu regra de coisa que a gente nem perguntou. A gente nem sabia, a gente nem questionava, nem sabia se era assim. Mas de repente ele aparece com o aplicativo do Deus Ex Machina pra dar ponto à questão dele. E falar que agora a regra é dele e não é uma teoria. Ele só tá... O roteiro tá usando ele pra falar toda essa baboseira e... Agora ele está certo, agora o roteiro está indo nessa direção. Por porque a regra é essa. enquanto ele Por está enquanto. certo. Até chegar Por outro enquanto. personagem e falar que ele estava errado. É, mais ou menos Então, isso. vocês estão me dizendo que Platino End falseou o dragão na garagem? Ele pode falsear tudo o que ele quiser. É, Ele já falseou até assassinato do pai e mãe, falando que foi um acidente. E literalmente tinham explodido o carro do pai e da mãe dele. Falou, não, foi um acidente. Vamos O lembrar do carro momento que... explodiu sem querer. Não, Igor, eu vou mais simples. A flecha vermelha, o Mirai fala sem querer, eu quero que vocês morram, a garota com flecha vermelha se mata. Pra 3 episódios depois falar, então você não pode matar ninguém se matar com flecha vermelha. Pode crer. Porra, irmão. Eu não quero pensar sobre isso. Vamos fazer as teorias dos Araio aí, dessa bodega desse negócio. Vai. Eu quero errar primeiro. Eu acho que agora o vilão da história vai ser a humanidade. Eu ainda mantenho minha teoria maluca que a gatinha é o último boss. Mas, de fato, a humanidade vai começar a lutar contra os candidatos a deuses e aí vai virar uma guerra de 3 pontos. Os candidatos contra os candidatos e o mundo contra eles também. Então vai ser algo maravilhoso, onde, inclusive, por incompetência deles, alguns vão morrer porque o mundo vai querer matar eles. Maravilha. Então, Igor, qual é a sua grande teoria? Não, minha teoria não é tão grande, não. Porque agora que a gente teve toda a exemplificação de como é criado um deus, a gente vai ter um caos social derivado do gatilho literal de ter matado o Enzo Boy, que só queria ter amigos e não queria ter mais um smartphone. E por conta disso a gente vai ter um caos generalizado, onde o Mirai vai assumir toda a culpa e vai se organizar com os outros candidatos a Deus para repelir as ações do governo, e isso vai gerar toda uma distopia literal por conta do conflito dos candidatos a Deus, não com a sociedade por enquanto, primeiro com os governos e posteriormente com toda a sociedade. Maravilha. Eu acredito que, assim, teremos um grande caos já nesse episódio. Infelizmente, o governo americano vai matar mais alguém que será Instagrammer, pra daí ficar exatamente o grupinho de 2. O acusado de suicídio e o professor contra a Neko e o Mirai. E enquanto teremos essa briga de ideologias, teremos ainda uma briga social com guerras políticas entre os países relacionados, que no caso agora Estados Unidos, Coreia do Norte e o próprio Japão. Maurício quer tentar brincar também? Por que eu pressinto que quase tudo que vocês estão falando vai acontecer? Eu não sei, porque é divertido. na Maurício, verdade- sabe o que é mais engraçado? Já aconteceu mais de uma vez de todo mundo errar. Porque a Platinum sempre escapa de Porque uma era, outra forma. porque era plausível Não, o que a gente não, tá não. falando. Exatamente, a culpa é nossa. A gente faz uma teoria coerente, tá errado. Exatamente. Então eu vou fazer uma teoria errada que é coerente. Que o cienceiro dessa desgraça é tão big brain, mas tão big brain, que ele fez todo esse discurso sem pé nem cabeça pra falsear a hipótese dele de que Deus é, na verdade, um construto social. Porque ele vai avaliar as respostas dos deuses e dos anjos pra provar que ele estava certo. Caralho, isso ia ser bom. Isso é bem legal. E o problema é que tem uma coerência, portanto você está errado. Exato. Tem uma coerência e é bom, logo não é. Você está errado, é fantástico. Não, é ótimo, ótimo. Ou a gente pode fazer isso e subverter a ideia da estupidez. Ah, não, Exato. ele pode fazer tão mal que não parece que ele tá fazendo isso. Esse episódio foi isso. Exatamente. A ideia de você ter o conflito dos seres humanos, que ele é tão estúpido que ele fala, o conflito dos seres humanos com relação à religião e à fé. Você tem o contexto perfeito pra você criar esse contraste. Aí ele vira pra você e fala, não, uma pequena parcela da sociedade tem fé. Aí ele destrói todo o contexto que ele podia ter criado pra fazer o contraste. É fantástico como ele consegue sabotar mesmo com uma ideia boa. Ai, então é isso.